Um ótimo dia a todos e a todas. O meu nome é Solange Damião. Eu sou mestranda em Estudos Literários na Universidade Federal de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Marcelo Lachá. É um prazer estar aqui compartilhando a minha pesquisa na 6ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisas Científicas. O título da minha comunicação é Uma Poética da Dualidade, Sagrado Erotismo na Poesia, de Herberto Helder. Os objetivos são conceituar os conceitos de sagrado erotismo, analisar alguns poemas da obra A Morte Semestre, de Herberto Helder, observar a temática da dualidade que se filtra na sua poética e considerar os aspectos do sagrado e do erotismo na representação do corpo. Para falar em sagrado, o termo sagrado origina-se do latim sacer, intocável, adorado pelos deuses, santo honrado ou sanctus, sagrado imaculado, importante e nobre senhor dos senhores, e do grego hieros. Palavras de Otto. Otto também deixa claro que há um estudo do elemento não racional na ideia do divino e sua relação com o racional. Desse resultado é que nasce a poesia, porque está vinculada ao estado de estranheza do escritor, que se depara com seu outro, que por vezes tenta agarrar, mas que por outras vezes lhe escapa, sentimento do mistério, terrível e fascinante, ou luminoso. Essas experiências místicas, mencionadas por Otto, trazem também a alteridade de Otávio Paz, que seria uma mudança de natureza para o homem, porque esse acontecimento se dá no momento da criação poética, de forma sagrada. Essa experiência religiosa, também mencionada por Mircea Eliade, se manifesta em um espaço sagrado que é forte, significativo, porque quando o sagrado se manifesta, o homem funda ontologicamente o mundo. Para falar em erotismo, Beckes usa o termo erótico, mostrando que vem do latim eróticos e do grego eróticos, que é relativo ao amor, e resulta da descendência da palavra eros, o deus do amor e do desejo, do grego, e cupido, que é desejo para os romanos. O sentido último do erotismo, para Bataille, é a fusão, a supressão do limite, porque somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, porém temos a nostalgia da continuidade perdida. E nesta tentativa de conciliação do princípio inconciliável, o homem transgride a lei do interdito, por meio da sexualidade e não do erotismo. Para Otávio Paz, o erotismo, portanto, é sexualidade transfigurada, metáfora, por isso sagrado. Merleau-Ponty vai dizer que a relação entre sujeito e objeto se dá pela relação corpo e mundo, e o corpo se relaciona enquanto tal a partir da sua espacialidade e do desdobramento de seu ser no mundo, as experiências perspectivas. Então, tais conceitos, para falar de sagrado erotismo, na obra de Herberto Helder, A Morte Semestre, de 2014, que foi publicada pela Porto, editora, Antiga Síria. O livro contém um CD com 5 poemas, lido pelo próprio autor. A recepção da obra A Morte Semestre é um prolongamento temático de servidões, pois o poeta canta o alvoroço mental deste fim da idade, quando menciona diversas vezes que o velho é um estupor, um cabrão. Além de Mexia, Guerreiro também menciona: este livro é incomensurável do modo como se expõe, no mais alto grau, não lhe serve em nenhuma
nenhumas estrelas, mesmo que o critério seja o da comparação com livros anteriores do autor. Já Silvestre vai dizer que a obra tem bons poemas, que retomam o melhor dos dois livros anteriores e que ajudam a relançar a eterna questão do lugar do poema, no macro-livro ou poema contínuo, de Herberto Helder. No entanto, é um livro derrotado pelos seus melhores poemas. Cruz já vai dizer que o livro é constituído por um único poema, algo que lhe causou uma impressão tão intensa que o persuadiu de que é desse desequilíbrio, desse excesso, porventura, dessa imperfeição, que a obra retira uma parte do seu extraordinário fulgor. Já a Maria Martello, ela vai dizer: é o acerto de uma apuração, neologismo que descreve bem o movimento deste livro, que abre significadamente com um apelo ao bom leitor impuro, já que Herberto Helder sempre viu no erro a possibilidade de um surpreendente acerto. Para exemplificar tais palavras, há um trecho do poema, do primeiro poema, né, de Herberto Helder na obra Morte Sem Mestre. Nunca estive só a tão vertiginosa altura, ó anjo preto, ó Nossa Senhora Kona. Quando nos vimos nus, um em frente ao outro, e a nossa primeira noite nos começos do mundo, numa pensão rasca de um bairro de quinta ordem, o puteto sai de que entra pelos quartos à volta. Peço por isso que um qualquer erro de ortografia ou sentido seja um grão de sal aberto na boca do bom leitor impuro. Percebe-se, então, a partir da análise do poema, um dualismo temático presente nos versos de Herberto Helder, por meio da mistura de religiosidade e sensualismo, valores terrenos e aspirações espirituais, ideias dispostas por meio de metáforas. O aspecto do sagrado e do erotismo, então, é notado nos dois primeiros versos do poema. A experiência mística de um deus grego da fertilidade, o anjo mitológico pagão. Logo, sabemos que os anjos são assexuados, mas Príapo, neste contexto, está sendo representado com o pênis erguido para os céus, espaço que é símbolo da imortalidade. Semelhantemente, Nossa Senhora Kona não pode ser lida somente com um olhar profano, pois ao abrir-se para receber a semente da vida, microgameta, também acena para uma elevação da sexualidade à condição divina. Por outro lado, de forma antagônica e jocosa, a Virgem é aqui nomeada por seu órgão sexual, que em outro poema manifesta-se obscurecida nas palavras purificação e glória. Tais palavras se reconciliam à matéria em decomposição, dimensionando o divino no plano terrestre. Em outro fragmento do poema, ó Mãe Nossa, mulher grande toda nua, entre as suas pernas afastadas, me toca o desejo de estar no meio do mundo, com a purificação de esterco, ó glória, que nunca ninguém me prometera, nunca, nunca, uma espécie de musa ou de puta. Aqui, verifica-se que há uma continuidade do dualismo temático presente nos versos de Herberto Helder, por meio da mistura de misticismo e erotismo, ideias dispostas por meio de paradoxos. A dualidade temática aqui nesse poema mostra que é vivida pelo eu lírico, refletida na ordem erótica e sagrada, que se dividem em duas espécies metafóricas, a purificação como sinal de libertação das impurezas, mas que ao mesmo tempo traz um apelo erótico, uma ascensão divinizada que é representada pelo corpo da musa puta, alcançando assim a glória de forma heróica, livrando-se do peso da reputação de esterco. Desse modo, verifica-se que o excremento está para além da morte, ruptura que é de natureza reconhecida em textos apocalípticos.
Logo, o sagrado, que é do domínio do alto, desce, e o que desce, sobe, o erotismo, que também é marcado no primeiro fragmento do poema pela presença dos vocábulos prieto e como, léxicos muito utilizados pela boca dos homens portugueses, mas que são representados pelo autor como baixos. Nas considerações finais, percebemos que as obras euderianas são uma referência permeável do limiar entre poesia e crítica, pois é um descortinar, um criar e ecoar da poesia de forma dual. E ao analisarmos então a dualidade existente em Herberto Helder, dentro de sua poética, ajudou-nos a compreender como os aspectos do erotismo do sagrado se dá na representação do corpo, pois é nele que essa dualidade transforma-se em paisagem construída de maneira cultural, onde é valorizada a estética por ser de ordem artística. Aqui estão as referências: George Bataille, Robert Biggs, Mircea Eliade, Maria Estela Guedes, Antônio Guerreiro, Herberto Helder, Merleau-Ponty, Pedro Mexia, Rudolf Otto, Otávio Paz, Luiz Miguel Queiroz. Obrigada. E aqui estão os meus contatos.